Olá, turma, na aula de hoje iremos falar sobre medidas de tempo, comprimento e massa. Medidas de tempo. A medida do tempo é inevitável em nossas vidas diariamente, como a hora de acordar, se alimentar, trabalhar, estudar e por aí vai. Como toda medida, precisa de uma unidade e veremos seguir como relacioná-las. Vamos entender que em um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, e aí em um minuto tem 60 segundos. Como a gente pode trabalhar essa variação? Vamos anotar aqui, ó, uma hora, 60 minutos, logo 60 minutos tem 3.600 segundos, porque 60 minutos vezes 60 segundos, 3.600 segundos. Então vamos para o primeiro exemplo. Quantos segundos tem um dia? Bom, se uma hora tem 3.600 segundos, um dia vai ser 24 horas vezes 3.600. Logo, um dia vai ter 86.400 segundos. Outro exemplo aqui que nós podemos observar é para determinar quantas horas a gente pode ficar em determinados lugares. Exemplo: o professor Carlos vai à escola às 6 da manhã e sai às 11 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Por semana, quantas horas o professor Carlos fica na escola? Bom, se a gente sabe que ele entra às 6 da manhã e sai 11 da manhã, 11 menos 6, 5. Quer dizer que ele fica 5 horas dentro da escola. Se ele trabalha 5 dias na semana, de segunda a sexta são 5 dias. Então vai ser 5 horas por dia, vezes 5 dias na semana, 25 horas. É o horário que o professor Carlos fica, né? É a quantidade de horas que o professor Carlos fica na escola. Então essa é a parte de medida da primeira parte de medidas de tempo. Agora vamos para medidas de comprimento. A unidade padrão para medidas de comprimento é o metro, representado pela letra M, tá aqui. Surgindo também seus múltiplos e submúltiplos. Vamos olhar o diagrama abaixo, onde está mostrando os múltiplos e submúltiplos do metro. Então, aqui, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Metro, submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Toda vez que eu quero mudar de metro para decímetro, eu multiplico por 100. Mas se eu quiser fazer de decímetro para metro, eu multiplico por 10. Se eu quiser fazer de decímetro para metro, eu divido por 10. Então, toda vez que eu mudar de uma unidade para outra, se eu estiver indo de quilômetro para hectômetro, eu multiplico. Se eu estiver voltando, eu tenho que dividir. Então, indo, a gente multiplica. Voltando, a gente divide por 10. Tá? Vamos ao exemplo aqui, ó. Uma mesa de jantar tem 2 metros de comprimento. Qual a sua medida em centímetro? Então, tá aqui, ó. Ela tem 2 metros. E eu quero saber a medida em centímetro, ó. Eu vou ter que andar para decímetro e depois para metro. Então, vou ter que multiplicar por 10 uma vez, depois por 10 duas vezes, pela segunda vez. Então, vai ser o valor multiplicado por 10 ao quadrado, porque o 10 é duas vezes. Então, vai ficar aqui, ó, 2 metros vezes o 10 ao quadrado, porque o 10 é duas vezes, né? Eu tive que passar duas vezes. 10 ao quadrado, 10 vezes 100. 10 vezes 10, que dá igual a 100. Então, ó, 2 vezes 100, 200 centímetros. Então, de 2 metros corresponde a 200 centímetros. Exemplo 2. A distância da casa de Marcos até a casa de sua namorada Anne é de 300 decâmetros. Qual a distância em quilômetros dessa casa? Da casa de Marcos até a casa da namorada. Bom, nós temos que identificar lá no nosso diagrama onde que está o decâmetro. Ó, o decâmetro está aqui. Então eu quero passar de decâmetro para quilômetro. Então eu vou ter que voltar. Se eu vou voltar, eu vou ter que dividir. Vou dividir quantas vezes? Eu tenho um 10 aqui, um 10 aqui. Então vai ser pelo 10 ao quadrado. Então, ó, 10 ao quadrado, tá aqui agora, 300 é o valor da questão. 10 ao quadrado, porque eu tive que voltar duas vezes. Então, 300 dividido 10 ao quadrado é 100. Então, 300 dividido por 100, 3 quilômetros. Essa é a resposta do exemplo 2. Tem aqui também agora, ó, o exemplo 3. Em uma prateleira de 2,4 metros são colocadas caixas com 30 centímetros.
Quantas caixas poderão ser acomodadas nessa prateleira, levando em consideração que não há espaço entre elas? Então, vou colocar uma caixa coladinha na outra. Bom, primeiro nós temos que identificar que a prateleira está em metros e as caixas estão em centímetros, né? Então, eu vou precisar identificar, fazer essa conversão. Aqui, ó, centímetro e metro. Então, vou precisar fazer essa conversão. Vamos lá. Primeiro, nós temos que passar de centímetro, né, de metros para centímetros, ou de centímetros para metros. No exercício aqui, ó, passou de metros para centímetros, para ficar mais fácil. Então, vamos lá no nosso diagrama. Tenho que passar de metro para centímetros. Então, eu vou avançar. Se eu vou avançar, eu vou multiplicar. E aí vai ser duas vezes, pelo 10 ao quadrado. Então, tá aqui, ó, 2,4 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, a gente sabe que é 10 vezes 10, então 100. 2,4 vezes 100, 240 centímetros. Então, a minha prateleira de 2,4 metros corresponde a 240 centímetros. E a pergunta é, quantas caixas de 30 centímetros vão caber nessa prateleira? Então, se 240 centímetros é o tamanho da prateleira, cada caixa ocupa 30 centímetros. Então, 240 dividido por 30, 8 caixas. E aí a gente finaliza a segunda parte de medidas. Vamos agora para medidas de massa. Quando falamos de medidas de massa, teremos a representação numérica do peso e a unidade padrão é chamado de grama, abreviado pela letra G, né? Grama também tem múltiplos e submúltiplos. Quem pode olhar aqui, ó, no nosso diagrama, igual ao do quilômetro, né, na unidade de comprimento, só que agora vai ser grama, quilograma, hectograma, dequigrama, né? E aí grama, decigrama, centigrama, miligrama. Então vamos lá, a maneira de fazer uma transformação de uma unidade para outra é a mesma. Se eu estiver indo, eu multiplico. Se eu estiver voltando, eu vou ter que dividir. Então aqui tem um exemplo. Em uma embalagem está escrito que o conteúdo equivale a 3 hectogramas. Então, hectogramas está aqui, né? Quantas gramas contém essa embalagem? Então, eu quero passar de hectograma para grama, aqui. Então, eu vou ter que multiplicar duas vezes. Então, 10 duas vezes é o 10 ao quadrado. 10 ao quadrado a gente sabe que é 100. Então, 3 vezes 100, 300 gramas. Tenho agora aqui, ó, o exemplo 2. Em uma embalagem está escrito que o conteúdo... exemplo 2. Um farmacêutico comprou 90 gramas de vitamina C em pó. Ele irá fabricar cápsulas com 45 miligramas. Quantas cápsulas ele poderá fabricar com a quantidade de vitamina C adquirida? Bom, a gente vai estar vendo que uma está em grama e as cápsulas estão em miligramas. Vamos ter que fazer essa conversão. Olhando no nosso diagrama, de grama para quilograma. Aqui, vamos ter que passar de grama para miligrama, né? Grama, 1, 2, 3 vezes, porque é miligrama. Então, vai ficar aqui, ó, 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10, né? Então, 90, que é a quantidade de gramas, vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. 90 vezes 1000, 90 mil. Então, tenho 90 mil miligramas. Se cada cápsula corresponde a 45 miligramas, então vai ser 90 mil dividido por 45, o farmacêutico consegue fazer 2.000 cápsulas. E o terceiro exemplo aqui, ó, Fernando quer fazer um churrasco com amigos e sua parte em carne pesa 3.900 gramas. Quantos quilos tem a parte de Fernando em carne, né? Então, vamos lá. Quero passar de grama para quilo. Vou ter que dividir por 10 a terceira, porque vou ter que voltar 3 vezes. Então, 3.900 dividido por 10 a terceira. 10 a terceira é 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 3.900 dividido por 1000, 3,9. E aí nós encerramos o conteúdo
da aula 1 da apostila do segundo bimestre, ok?